Graça e paz. Um momento de reflexão. Será que nós somos fiéis a Deus? O que vocês acham? Pensando assim, somos fiéis a Deus? Depois de responder essa pergunta a você mesmo, qual o limite da nossa fidelidade a Deus? O que você estaria disposto a fazer, mesmo sabendo que aquilo que você está fazendo vai quebrar sua comunhão com Deus? Outra coisa, há coisas em sua vida que você sabe que Deus gostaria que você não fizesse, mas que ainda você tem feito? E há coisas que você sabe que Deus quer que você faça, mas que ainda você não tem feito? Porque quando a gente fala a respeito de fidelidade, a fidelidade ela não pode ser assim algo que acontece de vez em quando ou algo que eu escolho quando ser. Ou você é fiel ou você não é fiel. É igual uma lâmpada. Ou ela está funcionando ou ela não está funcionando. Não tem como você falar, de segunda eu sou fiel, de quarta eu não sou, de sábado eu sou, de domingo eu não sou. Ou você é, ou você não é. E hoje nós vamos ver uma grande prova de fidelidade a Deus. Pessoas que mesmo diante da morte permaneceram fiéis a Deus. Porque às vezes nós somos assim, nós escolhemos as situações. Quando é gostoso, eu sou fiel. Mas se vai me trazer algum problema, aí eu já não sou fiel. Portanto, vamos nos pôr de pé e vamos ler Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, de 1 a 30. O capítulo todo, ok? Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitisses um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus
que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extremamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º se parece com o filho dos deuses. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra, e é um texto tão precioso, tão extraordinário, e eu peço que nesta noite o Senhor, através do Teu Santo Espírito, abra o nosso coração e o nosso entendimento para compreender as maravilhas que o Senhor deseja ensinar
e o tipo de fé e fidelidade que o Senhor deseja despertar em nós. Abençoa-nos nessa noite, que a Tua palavra tenha morado em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Encontramos nesse texto a seguinte proposta. As provações da vida são instrumentos nas mãos de um Deus soberano, avaliando a autenticidade de nossa fidelidade. Quando eu e você estamos passando por uma dificuldade, aquela dificuldade pode ser um instrumento que Deus está utilizando para atestar se a sua fé, se a sua fidelidade é verdadeira ou não. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que lembrar que nós estamos diante de um rei insano, sedento por glória, que não se contenta em ser rei dos reis. Lembra a semana passada, quando nós estudamos a respeito da estátua, e que Deus revelou através de um sonho para ele, que tinha uma estátua, que a cabeça era de ouro, os braços eram de prata junto com o peito, e aí foi descendo. E Deus havia dito a Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro. Mas a gente nota aqui que ele tem uma sede de poder, que ele não se contenta em ser apenas da cabeça de ouro. Ele faz uma estátua completa de ouro para a sua própria glória. E aqui a gente vê esse rei Nabucodonosor erguendo essa estátua e pedindo, exigindo, mandando, ordenando que todos os seus súditos, quando ouvissem a música tocando, se prostrassem e adorassem a imagem. Mas quem não fizesse isso seria punido com a pena de morte, lançado numa fogueira, ou melhor, numa fornalha em chamas. Esse homem, obcecado pelo poder e embriagado pela própria glória, tem em seu coração ainda endurecido, mesmo depois da revelação de que há um Deus no céu que controla todas as coisas. Parece que ele ainda não aprendeu a lição, e a semana que vem nós vamos ver como é que ele aprendeu a lição a respeito do Deus verdadeiro. Então, nesse contexto, nós encontramos os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, com uma oportunidade de colocarem em prática a sua teologia, a fim de demonstrarem crer realmente naquilo que eles professavam com a boca. E aqui nós podemos encontrar alguns pontos nesse texto. O título seria: Melhor ser fiel a um Deus soberano. A melhor coisa que você pode fazer com a sua vida é ser fiel a esse Deus soberano. E o primeiro ponto que a gente encontra aqui é o seguinte: a fidelidade a Deus não nos isenta de provações. Ainda que você seja fiel a Deus, você vai passar por provações. Devemos notar que Deus, em sua soberania, não impediu o rei em erigir essa estátua, nem mesmo impediu o rei de exigir adoração, nem mesmo de estabelecer a pena de morte para quem não adorasse, nem mesmo livrou seus servos de calúnias e nem mesmo da inveja dos seus companheiros. Deus era soberano, mas ele não impediu que os seus servos passassem por essas provas difíceis. Depois, Deus permitiu que o rei instituísse uma religião pagã totalitária, que exigia a lealdade das pessoas pela força. Uma religião que não conquistava os corações, mas obrigava as consciências. O rei forçou as pessoas a se curvarem por medo, não por devoção. Ele estabeleceu uma religião do terror. Parece o que nós temos visto em nossos dias, né? A gente pensa, cadê Deus? O Estado Islâmico está fazendo terror, mas cadê ele? Ele também não impediu Nabucodonosor de matar e lançar alguns dos seus servos na fornalha, embora ele tenha livrado esses servos. Mas a gente vê, durante toda a história da igreja cristã, servos de Deus sendo mortos. A gente viu ali na igreja
na cidade de Esmirna, que a gente está estudando nas quinta-feiras, que 2.000 cristãos foram lançados de um penhasco por causa da fidelidade deles a Deus. Eles não queriam ser fiéis ao imperador e adorar ao imperador, e por isso foram lançados de um penhasco por causa da fidelidade. E Jesus fala lá, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a gente vê na Bíblia sempre os servos de Deus em situações difíceis, mas a fidelidade não isenta esses servos de passar dificuldades. O segundo ponto que a gente encontra nesse texto é: a fidelidade a Deus suscita a inveja dos ímpios. Pior de tudo, o que mais entristece o coração de Deus é a ingratidão de corações endurecidos diante da sua graça maravilhosa. Vocês lembram no capítulo 2 que todos os sábios da Babilônia eles seriam mortos, porque eles não conseguiam nem falar o sonho que Nabucodonosor tinha e muito menos interpretá-lo. Portanto, o rei tinha determinado que todos os sábios morreriam. E eles só não morreram por causa de Daniel e dos amigos de Daniel que intercederam, e diante de Deus eles receberam a revelação, e Daniel pôde contar tanto o sonho quanto interpretar. E dessa forma, todos os sábios da Babilônia, por intercessão de Daniel e dos seus amigos, eles foram livres da pena de morte. Mas aqui, logo adiante, a gente já vê aquelas pessoas que foram salvas no capítulo passado, agora fazendo acusações graves contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. E por que eles fazem essas acusações? Porque eles haviam sido colocados acima deles. Eles foram promovidos e Daniel foi colocado como governador da província e pediu para que os seus amigos também fossem colocados em cargos elevados. Dessa forma, os inimigos do povo de Deus, movidos por inveja, entregam Sadraque, Mesaque e Abdenego para o rei Nabucodonosor. Só que o texto afirma aqui, quando ele diz assim no verso 8, nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram. Essa palavra denunciar vem de uma raiz que significa comer a carne de alguém. Imagina qual era a intenção desses astrólogos quando foram denunciar que Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram. E o pior, ele não fala apenas que eles não se curvaram. Falaram que eles não estavam nem aí para o rei, e nem aí para o decreto do rei. Isso não era verdade. Eles se importavam sim com a palavra do rei, mas eles se importavam muito mais em adorar a Deus do que os deuses que o rei tinha erigido ali. Então, não é que eles não davam a mínima para o rei. Então, os astrólogos, os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abdenego começaram ainda a inventar histórias, forçando eles a serem mortos por pura inveja. E isso sempre acontecerá. Se você se levantar com fidelidade a Deus, sempre vai ter pessoas que vão se levantar contra vocês, tanto fora quanto dentro da igreja, a fim de minar as suas forças. Terceiro ponto que a gente encontra aqui é: a fidelidade a Deus requer firmeza na hora da prova. Gente, como é fácil a gente ser fiel quando as coisas estão boas, quando está tudo bem. É muito fácil. Então eu perguntei no começo, você é fiel a Deus? Eu creio que a gente vai pensar, nós somos fiéis a Deus. Mas fiel até quando? O quanto você é fiel? Quando você não vai perder nada? Quando é gostoso? Ou quando a sua vida também está em jogo, você continua fiel a Deus? Qual é o ponto de limite da sua fidelidade? É interessante que Hernandes Dias Lopes, ele nos alerta nesse ponto que Deus nos chamou para quê? Para sermos testemunhas e não advogados de Deus. Muitas vezes a gente quer defender Deus. E aqui Sadraque, Mesaque e Abdenego foram bem claros. Quando o rei perguntou assim,
eu vou mandar tocar a banda. E quando a banda tocar, se vocês não se curvarem, eu quero ver que Deus poderá livrar vocês da minha mão. E aí eles responderam, quanto a isso, rei, nós não precisamos responder a você. Nós não precisamos nos defender diante do Senhor. E sabe, nós temos um Deus que Ele pode nos livrar e nos livrará da sua mão. Mas, ainda que Ele não nos livre, mesmo assim nós não vamos adorar a imagem que o Senhor está levantando. A grande questão é sim, o que eu e você faríamos diante dessa situação? Alguns falariam assim, eu não admito, eu não aceito isso. Eu determino que alguma coisa seja feita, Deus. Eu sou fiel ao Senhor. Deus, eu recuso, eu rejeito o que está acontecendo. O Senhor está vendo que eu sou fiel. Interessante, eles não falaram nada. Eles somente se colocaram nas mãos de Deus, entendendo que Ele era, sim, poderoso para fazer o que quisesse, mas eles não quiseram determinar a agenda de Deus. Eles entenderam que Deus poderia tanto livrá-los, quanto poderia deixá-los perecer. O importante aqui não é o resultado. Às vezes a gente quer manipular o resultado. O importante é permanecer fiel a Deus, e foi o que eles fizeram. Encontramos a seguir uma das declarações mais extraordinárias. Se Ele quiser, nos livrará. É assim que eu e você olhamos para Deus quando pedimos alguma coisa? Quando a gente está em alguma dificuldade, será que eu e você temos a fé para chegar, Senhor, o Senhor é poderoso para mudar essa situação. Mas se o Senhor não mudar, ainda assim eu vou continuar te amando. Ainda assim eu vou continuar te louvando. Ainda assim eu vou continuar te servindo. Mais uma vez, nós vemos que os amigos de Daniel permanecem fiéis, mesmo diante da ira do rei. E aqui a gente vê que os amigos deles foram tomados por uma fé tão humilde, e entendendo que eles poderiam sim ser mortos, não era brincadeira, e vocês viram que estava tão quente, que quando os soldados pegaram eles e lançaram eles para dentro da fornalha, os próprios soldados que empurraram foram consumidos pelas chamas. Então, prova que a fornalha realmente estavam quentes. Os soldados que empurraram eles para dentro morreram. E eu creio que eles entenderam, ou melhor, Paulo entendeu o que eles disseram com essa declaração. Se Ele quiser, nos livrará. Mas se Ele não quiser, ainda assim nós não adoraremos ao teu Deus. Eu creio que Paulo, quando ele escreveu lá em Romanos 14:8, ele diz assim, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu creio que Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam isso, e Paulo entendeu isso perfeitamente. Não importa o que irá acontecer, não importa o resultado. O que Deus está esperando de nós é o quê? Fidelidade. Os amigos de Daniel entenderam perfeitamente isso. E nós necessitamos, em nossos dias, de mais crentes assim, que não servem a Deus apenas pelos benefícios recebidos. Crentes cuja religião não é uma barganha, muito menos um negócio com Deus. Eu faço isso, Deus, se o Senhor fizer aquilo. Se eu fizer isso, o Senhor faz aquilo? Não. Deus já determinou a nossa forma de agir, independente da resposta que teremos dele. Precisamos de crentes com fé teocêntrica, centrada em Deus. Porque hoje os crentes são centrados em si mesmos. Fazem as coisas para Deus pensando nos benefícios que receberão de volta. E não em adorar a um Deus que é todo-poderoso. Precisamos de crentes que decidam fazer o que é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus. Somos chamados para sermos fiéis e não para sermos administradores dos resultados.
Eliot afirma assim: é melhor ser morto prematuramente e encontrar o reto juiz em paz que viver um pouco mais com uma vida repreensível e encontrá-lo em terror. Vou ler de novo. É melhor ser morto prematuramente e encontrar o justo juiz em paz que viver um pouco mais com uma vida repreensível e encontrá-lo em terror. Hernandes Dias Lopes afirma assim, um título para esse texto: viver não é preciso, andar com Deus, sim. Viver não é necessário aqui, mas andar com Deus, sim. Devemos entender que a morte por causa de Cristo não é uma tragédia, mas é uma promoção. Será que nós olhamos para a morte dessa forma? Se morrermos por causa de Cristo, nós seremos promovidos? Quarto ponto que a gente pode entender aqui é: a fidelidade a Deus nos garante a presença de Jesus dentro das fornalhas da vida. Notemos que a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, até mesmo diante do perigo extremo de morte, diante da fúria de um rei insano e de uma fornalha superaquecida 7 vezes, garantiu a eles não o livramento da fornalha, mas garantiu a eles a presença do próprio Deus junto deles. O fogo, que na verdade seria a pena de morte para eles, na verdade foi o que libertou as amarras que estavam prendendo esses jovens. Eles foram lançados com as mãos atadas, mas quando o rei olhou, a primeira coisa que notou, que eles estavam livres, andando dentro da fornalha, e principalmente notou que tinha um quarto elemento junto com eles. E eu creio que esse quarto elemento era quem? Era o próprio Senhor Jesus. Era o Emanuel, o Deus conosco, que manifestou a sua graça, proteção, preservando a vida dos seus fiéis. E o texto mostra que os juízes, o pessoal ali, os astrólogos, os chefes ali da província, chegaram e não acreditaram. Foram conferir se a roupa deles não estava queimada, se o cabelo estava certo, se tinha cheiro de fumaça, e eles constataram que nem cheiro de fumaça, nenhum só cabelo caiu ali dentro da fornalha. Porque o Deus Emanuel manifestou a sua presença ali com eles. O Emanuel se faz presente em nossas vidas quando nós mais necessitamos do seu auxílio. O Emanuel está conosco nas provas, nos vales, na dor, na aflição, na solidão, na perseguição, na doença, no luto, na fornalha e até mesmo na morte. Ele está do nosso lado. O lugar do calor pode ser o lugar da mais íntima comunhão com Deus para os seus fiéis. Quanto mais calor, mais poderemos sentir a presença do Senhor. Lá se cumpre a promessa de que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus Emanuel se faz presente, protege e preserva, mesmo em meio a uma fornalha ardente. Talvez, na nossa mente, quando a gente fosse ser lançado, a gente faria como alguns dos que estavam para ser mortos pelo Estado Islâmico e negaram a Cristo. Nós iríamos falar: Deus, o Senhor sabe que o meu coração é fiel, mas o Senhor está vendo, o Senhor sabe, eu não vou ser lançado na fornalha, mas eu vou continuar te servindo depois. Então a gente ia querer: o Senhor sabe que eu sou fiel a Ti, só nessa área eu vou dar uma escorregadinha, mas depois eu vou continuar fiel ao Senhor. Então, lembra a pergunta: você é fiel a Deus? Até quanto? Até a hora que a fornalha está aberta e você, para ser lançado, você fala: ó, Deus, abre parênteses aqui, depois da fornalha o Senhor fecha e eu vou continuar sendo fiel. Então, até que ponto eu e você somos
fiéis a Deus. Mas uma coisa é certa, se você permanecer fiel a Ele, ainda que você seja lançado dentro da fornalha, Deus estará com você lá dentro. Era muito melhor estar dentro da fornalha com Jesus do que fora com Nabucodonosor. Era muito melhor. E o quinto ponto que a gente entende nesse texto é o seguinte: a fidelidade a Deus proporciona a glória de Deus e bênção para o seu povo. Uma fé teocêntrica produz sempre a glória de Deus, quer pela vida, quer pela morte. Não importa o que vai acontecer. A gente tem visto pessoas sendo mortas e cantando e louvando a Deus. Hoje eu procurei um vídeo, mas eu não quis passar, porque era um vídeo muito forte, que mostrava homens que estavam prestes a serem decolados, estavam cantando. Até a hora que não deu mais. Mas por quê? Porque eles eram fiéis a Cristo. Eu vi a entrevista da mãe de um dos que foram mortos, dizendo assim: eu agradeço ao Estado Islâmico por não ter cortado o vídeo, porque o filho dela morreu glorificando a Jesus. E ela falou, a pior besteira que eles fizeram não foi matar, foi deixar o vídeo, porque o filho dela glorificou a Deus enquanto morria. Deixaram o áudio, né? Então, a grande questão é, até que ponto eu e você somos fiéis? E a questão é, se eu e você permanecermos fiéis, Deus será honrado. E é interessante, o mesmo rei que queria ser adorado, no final exige adoração ao Deus verdadeiro. Entendeu que quem falasse qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seria destruído junto com a sua família. O mesmo Deus, o mesmo rei que ia condenar, também, por fim, acaba exaltando Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas a gente tem que entender aqui, com eles foram exaltados, eles foram promovidos e foram colocados em cargos melhores ali na província. Pode ser que Deus faça isso, mas pode ser que Deus faça a outra parte. Assim como Paulo morreu, João morreu e todos os outros apóstolos morreram martirizados, pode ser que também a nossa fidelidade a Deus nos leve a perder o emprego, nos leve a perder um cargo, nos leve a perder um namorado, uma namorada, um amigo. Pode ser que isso aconteça conosco. E pode ser que Deus realmente nos exalte. A grande questão não é o que vai acontecer. A grande questão é, vamos permanecer fiéis ou não? E é interessante que quando permanecemos fiéis e saímos fiéis da fornalha, até mesmo os nossos inimigos reconhecem a grandeza de Deus. Quando eles permaneceram fiéis e foram lançados na fornalha e saíram, a primeira coisa que foi, o Deus de Sadraque e Abdenego é um Deus que pode livrar até mesmo de uma fornalha. Lembra que ele tinha afirmado antes, Nabucodonosor? Eu quero ver que Deus poderá livrar vocês da minha mão se vocês não se curvarem. E no final, ele adora e exalta o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Portanto, diante dessas questões, o que cabe a nós? Hoje o Paulo veio falar comigo que lembrou de uma frase que eu falei há muito tempo, e eu falei, nossa, hoje à noite eu vou falar sobre ela. E era essa frase, né? O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém o faça. Enquanto o errado continuará sendo errado, ainda que todos façam. E na imagem ali dá para ver claramente, né, que todo mundo se curvou diante da estátua. Menos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então a grande questão é sim, o que motiva você a fazer ou a não fazer algo? O que a multidão está fazendo ou o que Deus pede na sua palavra? Porque, assim,
Não se costuma dizer a voz do povo é a voz de Deus? Não é o ditado? Mas será verdade isso? Será verdade? Você já viu uma multidão? Vocês viram aí nos protestos que teve, quando meia dúzia começa a fazer arruaça, a quebrar vidraças, tudo, a multidão inteira vai atrás. Então é correto porque a multidão inteira está fazendo isso? Não é. Eu lembro agora ali em Baltimore, que está tendo uma guerra ali entre um racismo, né, entre os policiais e os moradores. Então, a população inteira lá, e aí mostrou uma mãe dando tapa na cara do filho e levando ele embora, que ele não queria, ela não queria o filho dela envolvido nessas coisas. Era negro também, e o protesto era porque um policial tinha matado um negro, parece que de maneira injusta, e a mãe tirou o filho. O filho estava encapuzado, ela tirou a máscara ninja da cara dele, bateu e falou, vai embora para casa, eu não quero meu filho envolvido nisso, não. Então, o certo, não importa se está todo mundo fazendo. O certo vai continuar sendo certo. E o errado vai continuar sendo errado. Segundo, a fornalha pode ser um meio que Deus utiliza para levar-nos a depender totalmente de sua graça, deixando de lado os improdutivos recursos humanos nos quais tantas vezes nos agarramos. E, às vezes a gente tenta e luta e faz tudo aquilo que está ao nosso alcance para poder alcançar e manter algo. E Deus vai aumentando a fornalha, vai aumentando, 7 vezes mais, até que você entenda, ou você confia, ou você não confia. Ou você fica dentro da fornalha com ele, ou fora da fornalha com Nabucodonosor. Qual é melhor? Eu creio que dentro da fornalha com Jesus. Terceiro ponto para a gente pensar é: a presença de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, poderá ser mais percebida dentro da fornalha, onde nem mesmo a ira dos poderosos da terra poderão nos acompanhar. Lá dentro eles estavam muito mais seguros do que Nabucodonosor fora. Vocês viram que os soldados morreram sem entrar. E eles entraram e passearam lá dentro livremente. Eles estavam tranquilos. Então, é muito melhor estar dentro da fornalha, se essa é a vontade de Deus. É muito mais seguro lá, que nem Nabucodonosor entraria lá, e nem soldados entrariam lá para fazer qualquer coisa. Porque ele poderia falar, já que eles estão andando, faça alguma coisa com eles, taca pedra, pau, faz qualquer coisa, aumenta a fornalha. Não ia adiantar. Porque eles estavam mais seguros dentro da fornalha com Jesus do que fora com Nabucodonosor. Sempre que a igreja suporta as pressões do mundo com fidelidade inegociável, Deus é exaltado. E até mesmo os inimigos do povo de Deus reconhecem a majestade e glória desse Deus Altíssimo. Sempre que a igreja não cedeu à pressão do mundo, Deus, mais cedo ou mais tarde, foi reconhecido na vida daquela comunidade cristã. Sempre. Sempre. Nenhuma comunidade que negocia com o mundo avança. Sempre que há fidelidade, de alguma forma, Deus é exaltado e reconhecido na vida daquela comunidade. Algumas vezes, quando Deus entende ser o melhor, faz com que os seus servos prosperem ao passarem pelas provações. Outras vezes, permite que seus servos pereçam diante de seus inimigos, mas nunca sem manifestar seu amor e presença junto dos seus. A história da igreja tem demonstrado isso. A gente falava, acho que eu falava ontem na casa do Piva, junto com a Zoraide e com a irmã Nair, a respeito de pessoas que, na hora da morte, enfrentam a morte ainda cantando. E a gente falava da doce presença de Jesus junto dessas pessoas,
fortalecendo o coração delas para que elas não negassem a Cristo, mesmo diante da morte. Pessoas que morrem, como John Hus, numa fogueira e não negam a Cristo. Eu falava quinta-feira a respeito de Policarpo de Esmirna, que também foi um senhorzinho de 90 anos, que quando ia ser martirizado, perguntaram se ele queria negar a Cristo. Ele falou, eu tenho 90 anos, Jesus nunca me fez mal. Por que agora eu ia negá-lo? E ainda falou, o que vocês têm que fazer, façam logo. Vocês não vão me matar? Me matem logo. O que dá a força para um senhor de 90 anos desafiar as pessoas, os carrascos que estavam ali para matá-lo? E não só isso. Se você for estudar, uma das histórias mais lindas é a da Blandina e Felicidade. 2 mulheres que sofreram terrivelmente. Sentaram em chapa quente. Foram chifradas por boi. Mas não negaram a Cristo. Então, eu creio nisso. Se ele quiser preservar, ele pode. Mas se ele permitir a morte, uma coisa ele garante: a presença, o consolo e o conforto junto até mesmo diante da morte. Quando o nosso coração bate em sintonia com a vontade de Deus, nada nem ninguém poderá tirar-nos do compasso celestial. Nem Nabucodonosor, nem a fornalha, nada pôde desviar Sadraque, Mesaque e Abednego do intento inicial deles, que era ser fiel a Deus. Ser fiel até a morte. E eles receberam a coroa da vida. E por fim, eu creio que se a gente sondar o nosso coração, por vezes a gente tem se dobrado às estátuas de ouro que têm surgido na nossa frente. Por vezes nós temos nos rendido ao pecado e feito coisas que nos tiram daquela situação de fiel a Deus. Mas eu creio que nós temos um Deus que é todo misericordioso, todo poderoso, todo gracioso e sempre disposto a perdoar, sempre disposto a nos dar uma nova chance. Eu creio que nós vamos participar da ceia do Senhor, mas creio que é uma oportunidade da gente se curvar antes diante de Deus e pedir perdão a Ele pelos nossos pecados, pela nossa infidelidade, pelas coisas que fazemos, que sabemos que desagrada a Ele, mas ainda continuamos fazendo. E dessa forma, não é dando um jeitinho através da graça. É pedindo perdão, mas também pedindo a capacidade para permanecermos fiéis, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram, mesmo se necessário fosse morrer.